Boa noite, irmãos, graça e paz. Este domingo, 24 de maio de 2020, estamos dando início a mais um culto online da nossa Igreja Presbiteriana de Araras. E eu queria, nesta noite, fazer uma leitura breve de abertura dos nossos trabalhos, de um convite à adoração, do texto bastante conhecido de Mateus, capítulo 10, os versos 29 e 30, que nos diz: você está com a sua Bíblia em casa? Pode abrir, o texto é bastante interessante, ele está dentro, esse texto nós vamos estar lendo, dentro do capítulo 10 de Mateus, em que Jesus começa a fazer a escolha dos 12 apóstolos. Na sequência, ele vai falar as instruções, vai falar sobre as demonstrações e os estímulos para a vida dos seus discípulos e, consequentemente, para nós, seus filhos, discípulos e igreja. E o verso 29 é muito significativo, principalmente quando vivemos esse tempo de ansiedade, de medo, de preocupações com relação a essa pandemia do coronavírus. O texto diz: não se vendem, é uma pergunta que Jesus faz, não se vendem 2 pardais por um asse? Por um asse poderia significar moedinhas, centavos, né? Dizendo que o preço, o valor de um pardal é muito baixo. E aí Jesus continua dizendo: e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E aí no verso 30 ele diz: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Jesus rapidamente ele faz uma afirmação de cuidado de Deus para conosco quando ele faz essa analogia, essa comparação de uma forma ilustrada, metafórica, quando ele diz: olha, os pardais não se vendem pardais por tão pouco, e mesmo assim nosso Deus cuida deles, não deixa que nenhum deles caia em terra sem o seu consentimento. E quanto a vós outros, valeis muito mais, e até porque até os cabelos da vossa cabeça estão contados, né? Existe um outro texto também em Zacarias, no Velho Testamento, que eu acho que ele vai um pouco mais além, mostrando esse cuidado de Deus para conosco, quando diz, Zacarias 2:8, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações, que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Veja bem, nessa linguagem ilustrada, mostrando partes do nosso corpo à vista, né? Experimenta tocar na sua córnea para ver a sensibilidade que você tem. E isso que o texto nos diz com relação a isso. Esse cuidado que Deus tem para conosco. Queremos iniciar esse culto nessa noite, levando essa palavra rápida de estímulo, de motivação, de que você possa estar crescendo espiritualmente, louvando a Deus pelos cuidados que Ele tem tido com você, com a sua família, com cada um de nós. Eu particularmente louvo a Deus após mais de 2 meses, desde março, né, contando o mês de março, como início desse afastamento social, e continuamos os nossos trabalhos como médico, no hospital, no consultório, no centro cirúrgico. Nós fomos chamados pela Unimed nesta última sexta-feira a estarmos fazendo a testagem para o Covid-19. Graças a Deus, IgG e IgM meu vieram negativos, poderiam ter vindo positivos, mas vi isso como uma bênção de Deus, um cuidado de Deus para com a minha vida. Eu estando mesmo em grupo de riscos, estando na faixa dos 60 anos. Mas poderia ter dado positivo? Sim. Mesmo assim, eu sei que Deus teria um propósito. Jesus também disse que nós não fôssemos tirados do mundo, ou seja, numa situação como hoje, poderíamos dizer, Jesus dizia, ó, não os tire do meio da pandemia, do meio da sociedade, do convívio social, mas que os livres do mal. Nós temos certeza que tanto para o bem, quanto às vezes dificuldades, provações que temos, Deus está no cuidado e no controle da nossa vida. O verso 31, então eu quero finalizar essa breve palavra de introdução e chamada de oração do culto nessa noite, dizendo, não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante para iniciarmos o nosso culto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque Tu és esse Pai de amor que cuida de nós, e muitas vezes nós não entendemos, ó Pai, de que forma o Teu cuidado se faz nas nossas vidas. Mesmo quando muitas vezes provações somos nós submetidos e passamos muitas vezes por provações. Mas cremos que Tu estás no controle
das nossas vidas, estás no controle do mundo, do universo, dessa pandemia tu estás também no controle. Todas as coisas, sabemos, ó Pai, não fogem ao teu cuidado, à tua ação do teu poder, ó Pai. Queremos te agradecer pela bênção da saúde que tem nos conservado e pedimos que tu possa estar também guardando e abençoando cada membro da nossa igreja, cada um de nós, Senhor. E que nessa noite, ainda na continuidade deste culto, nós possamos aprender mais de Ti, aprender do Teu cuidado e aumentar a nossa fé, a nossa capacidade espiritual, sabendo que tu és o Deus que cuida de cada um de nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou decepção, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústias ou decepção, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Nesse tempo de contrição, vamos fazer a leitura do Salmo de número 51, versos de 1 a 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vamos ter alguns minutos de oração silenciosa, irmãos, enquanto ouvimos um hino instrumental.
nosso Deus, amado Pai, te agradecemos porque Tu és um Deus misericordioso, bondoso, amoroso, que perdoa, Pai, os nossos pecados. Agradecemos pelo perdão dos nossos pecados no nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse é o momento do culto em que nós paramos para ouvir a exposição da palavra, a leitura da palavra e a exposição da palavra de Deus. Eu gostaria de lembrar com você alguns versículos das Escrituras, lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, os versículos de 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. João aqui usa duas expressões bem interessantes, né? Ele coloca, ora, sabemos que o temos conhecido. Saber e conhecer. Saber aqui no sentido de ter confiança e conhecer no sentido de ter intimidade com Deus. Então o que João está dizendo aqui é o seguinte: ora, nós temos confiança que temos intimidade com Deus se guardamos os seus mandamentos. Aí ele continua dizendo, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Versículo 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. É por isso que nós temos que guardar, essa é a finalidade do cristão, guardar a palavra de Deus no seu coração, para que nele seja aperfeiçoado o amor de Deus. E isso nada mais é do que nós sermos cada vez mais parecidos com Deus, moldados ao caráter de Deus. E aí o final do versículo 5 vai dizer, nisto sabemos que estamos nele. 2 pontos. E aí vem o versículo 6.
Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Voltando, lá da frente para trás, nós só vamos conseguir andar como Cristo andou, nas devidas proporções, porque somos seres humanos, obviamente, mas andar como Cristo andou significa ser parecido com Cristo. Nós só vamos conseguir isso se o amor de Cristo for aperfeiçoado em nós. E o amor de Cristo só é aperfeiçoado em nós se nós guardarmos a sua palavra no nosso coração, se nós guardarmos os seus mandamentos. É isso que o texto está dizendo. Então, agora nós vamos ter a leitura e exposição da palavra pelo nosso pastor Wilson, e eu gostaria de orar com você nesse momento, orar por ele também, para que Deus esteja falando ao nosso coração. Gostaria que aí onde você está, você fechasse os seus olhos e orasse comigo. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, o momento da exposição da palavra, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir os nossos corações, falar conosco, sensibilizar o nosso coração, para que possamos ter realmente a disposição de ouvir, guardar no nosso coração, fixar a tua palavra no nosso coração, para que possamos não pecar contra o Senhor. Pedimos que o Senhor venha também estar com o pastor Wilson, dando-lhe, ó Deus, sabedoria, direção, orientação, falando por intermédio dele, usando-o como instrumento dócil nas tuas mãos, para que a tua voz possa calar fundo nos nossos corações através dele. Abençoa o teu povo, abençoe todos aqueles que estarão ouvindo, ouvirão depois a exposição da tua palavra, que o Senhor os abençoe, que o Senhor venha tocar nos seus corações e que tudo isso seja para a glória do teu nome. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês a respeito da palavra do Senhor e nesta ocasião nós gostaríamos de convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 6 ao verso 13, texto que faremos a exposição da palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar, antes da leitura do texto, a uma palavra de oração. Gostaria que você, aí onde você está, fechasse os seus olhos nesse momento e orasse junto comigo. Senhor Deus, sê gracioso conosco mais uma vez. Ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento. Abre o nosso coração para reter a Tua palavra. E transforma o nosso viver, ó Deus, à medida que o Senhor for trazendo luz à nossa existência, à nossa realidade de vida. Abençoa os meus irmãos que estão em casa e faça com que eles, ó Deus, conheçam, amem e sigam os teus ensinamentos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o tema que nós vamos trabalhar com vocês nessa noite é Jesus, a luz dos homens, com base no texto já citado de João, capítulo 1, do verso 6 ao verso 13, texto que passo agora a fazer a leitura. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Introdutoriamente, nós gostaríamos de fazer referência para vocês a respeito de dois luzeiros que Deus estabeleceu na criação do céu e da terra, o sol e a lua. O sol para governar o dia, a lua
para governar durante a noite. Quando nós acrescemos a essa informação bíblica as noções de ciências que nós temos na astronomia, nós vamos observar que há uma distinção entre o Sol e a Lua. Enquanto o Sol é uma estrela que tem luz própria e que irradia a sua luz a todos os astros que estão à sua volta, a Lua apenas se constitui num satélite que tem como propriedade refletir a luz solar sobre o planeta Terra. Desta maneira, nós enxergamos aqui nesse texto a relação que existe entre Jesus e João Batista. Jesus como sendo este que detém a luz, esse que é a luz divina. Jesus como sendo este que ilumina todos os homens. E João Batista como sendo este que reflete a luz de Deus no ministério, no chamado, na vocação que ele recebeu da parte de Deus. Quando nós chegamos aqui no Evangelho de João, nós vamos observar, logo no seu prefácio, que o evangelista está aqui apresentando o seu tema central. Jesus é o Verbo e a luz que veio dos céus para o mundo, mas a maioria das pessoas o rejeitou. Contudo, aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. É o que nós encontramos na nota de rodapé da Bíblia de Genebra. Na sua declaração inicial do Evangelho, ele escreve: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E a pergunta que nós precisamos fazer aqui é: mas quem era João Batista? Qual é o valor do seu testemunho? E a Bíblia diz que a referência do Evangelho está no verso 23. O próprio João vai dizer: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Veja que a referência aqui é ao profeta João Batista. Interessante notar o uso do testemunho deste personagem bíblico pelo autor João neste momento do escrito, versículo de número 6, e suas respectivas repetições no versículo 15, 19, 29, 32 e 35. O que nós encontramos aqui é o evangelista João se utilizando da fonte que foi João Batista, a testemunha, aquele que veio anunciar, preparar o caminho do Senhor, para embasar o seu argumento. Note que a mesma referência é feita por Lucas ao citar Isaías 40, versículo 3 ao versículo 5, e Marcos ao citar Isaías 40, versículo 3 e Malaquias 3, versículo 1. Cito aqui Marcos, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. O texto nos diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Jesus mesmo vai testificar a respeito de João. Lá no texto de Lucas, capítulo 7, versículo 24 ao 28, o texto vai nos dizer: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito:
Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, conforme encontramos Lucas, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 28. Note que os evangelhos se encarregam de apresentar João Batista como um mensageiro de Deus, em cumprimento, assim, à profecia do Antigo Testamento. É sobre o testemunho daquele que é reconhecido diante de todos, enviado por Deus, que a verdade sobre Cristo é apresentada. E quando o evangelista João está tratando do tema da luz da verdade e do amor de Deus como concentrados em Jesus Cristo, em outras palavras, ele está falando a respeito da luz da salvação. Ou seja, ele vai se utilizar da autoridade que compete o ministério de João Batista e ainda vai repetir a mesma pregação nos seus escritos. Ainda sobre João Batista, escreve no versículo 7 e versículo 8. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Chegamos aqui, meus queridos irmãos, ao nosso primeiro tópico. Ao analisar os versos 6 e 8, em comparação com os versículos 1, 2 e 3, o autor vai estabelecer um contraste entre Cristo e João, conforme diz Hendrickson no seu comentário. Cristo era aquele que existia desde toda a eternidade. João é o que veio. Cristo é a palavra. João é um simples homem. Cristo é o próprio Deus. João é o comissionado por Deus. Cristo é a verdadeira luz. João veio para testificar a respeito da verdadeira luz. Cristo é o objeto da confiança, onde nós depositamos a nossa fé. João é o agente, por cujo testemunho os homens passaram a confiar na verdadeira luz, Cristo. Seguindo a partir desse parâmetro, nós observamos, em síntese, que João veio com o propósito de testemunhar a respeito da verdadeira luz, um meio usado por Deus para que os homens viessem a crer no objeto da nossa fé, a pessoa de Cristo e em seu sacrifício. Nesse primeiro tópico, então, irmãos, chegamos a algumas aplicações possíveis. E a primeira delas é que, assim como João, nossa intenção deve ser que todos, em toda parte e em todos os tempos, ouçam o testemunho sobre Jesus Cristo. Segunda aplicação é que, assim como João, não somos a luz verdadeira. Apenas refletimos a luz de Cristo, semelhante ao reflexo do sol na lua. Ensina Jesus aos seus discípulos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Neste ponto, chegamos ao segundo momento, onde nós encontramos no verso 9 a seguinte escrita: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Uma outra tradução desse texto versa o seguinte: a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava no processo de vir ao mundo. Comentando esse trecho, Hendrickson vai dizer: Jesus é chamado, nesse versículo, a verdadeira luz. Para a razão disso, vê sobre o verso 5. A palavra grega, traduzida aqui por verdadeira, significa genuíno, real, ideal.
A palavra é a luz perfeita, sob cujo brilho todas as outras luzes são ofuscadas. O que nós encontramos aqui, há uma perfeita correlação com a linha teológica que nós encontramos na voz que anunciava Cristo no deserto, aquele que veio preparar o seu caminho antecipadamente. No mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, a palavra do Senhor vai nos dizer: convém que ele cresça e que eu diminua, referência ao profeta João Batista. A ideia do texto aqui, meus irmãos, é Jesus, de fato, como sendo luz, que ilumina o ser humano no caminho da salvação. Ele é a única fonte para cada um que foi, é e será salvo. Da mesma forma, cabe também aqui uma aplicação para nós. Entenda que quando ouvimos a pregação do Evangelho e recebemos um certo grau de iluminação para entender tais assuntos espirituais, tal realidade só foi possível pela luz de Cristo. Porém, não significa que todos os entendidos sobre a mensagem de salvação serão salvos. Na verdade, a revelação feita neste Evangelho narra que a maioria ouviu e entendeu a mensagem, porém não respondeu favoravelmente. Conforme ensinou o próprio Cristo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14, em uma de suas parábolas, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando João Batista testificou a respeito da verdadeira luz, meus irmãos, ela, Jesus, estava para dar início ao seu ministério público. Ele estava no processo de entrar no mundo, o teatro da história humana, o reino da humanidade, escreve o comentarista bíblico. Vejamos agora, meus queridos, como tal realidade se deu no reino da humanidade. Versículo 10 e 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Em resumo, a presença de Cristo no mundo apresenta-nos um paradoxo. O texto fala sobre o reino da humanidade, que apesar de ter sido criada pela palavra, tornou-se alienada da vida de Deus. Comenta Hendrickson. Em outras palavras, meus irmãos, a humanidade em trevas não o reconheceu, nem o recebeu como sendo o único meio de salvação que nós temos para a nossa existência. Quando João cita Israel relacionando com o mundo pelo qual Cristo é a luz, este povo especial, possessão de Deus, conforme Êxodo 19, versículo 5, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, representa aqui toda a humanidade no seu aspecto de rejeição quanto à luz, Cristo. Portanto, Israel é apenas uma amostra pequena daquilo que acontece com todo o mundo frente à mensagem do Evangelho. E por que não se aproximaram da luz? Revela o evangelista adiante. João, capítulo 3, versículo 19, versículo 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguida as suas obras. O que é que nós aplicamos também à nossa vida a respeito dessas realidades agora? Primeiro, meus irmãos, que o texto, de fato, se constitui aqui, se nós parássemos nesse trecho, como sendo apenas um motivo de lamento. O mundo onde vivemos não se apropriou da luz. Ele ativamente a recusa e se opõe à mensagem de amor e verdade de Deus. E o motivo, meus irmãos, está no seu amor a si mesmo, as suas obras más. E porque suas obras são más,
não se chegam para a luz, para que não sejam expostas e confrontadas. Um ciclo sem fim de perdição, trevas e morte. Quando nós olhamos um contexto como esse, meus irmãos, nós podemos fazer a seguinte pergunta: como esperar alguma coisa boa, perfeita, de um mundo caído, que está envolto em trevas, que as trevas lhe definem, um mundo totalmente rebelde, afastado da presença de Deus e que, consequentemente, rivaliza com Ele? E a resposta que nós podemos dar só pode ser um grande lamento. Mas louvado seja Deus pela sentença que segue. O versículo 12 e versículo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando o mundo e seu representante, o povo judeu, rejeitaram o Salvador, algumas pessoas o aceitaram, diz o comentarista. E a narrativa bíblica que segue o termo "mas a todos quantos", demonstrada em Atos dos Apóstolos, nos alegra com a abrangência desse benefício espiritual da salvação para todos os povos, línguas, raças e nações. No entendimento de João, a salvação é a concessão da vida, o nascer-se de Deus, de modo que a pessoa se torna sua filha, conforme João, capítulo 3, versículo 9, e também a sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 29. Mediante esse ato de ser gerada por Deus, a pessoa é transformada à semelhança de Deus, diz o comentarista bíblico. Aplicando também esta realidade a nós precisamos afirmar que todos em toda parte, em todos os tempos na história humana, que se apropriaram, reconheceram e receberam a luz por meio de uma fé viva, genuína e honesta em Cristo Jesus, diga-se de passagem, pelo dom da graça soberana de Deus, o texto nos diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 12. O Evangelho aqui descreve, meus irmãos, uma pessoa que fora regenerada e transformada, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, diz o verso 13. Os verdadeiros filhos de Deus, portanto, não são aqueles que compõem a árvore genealógica de Abraão, nem aqueles que nasceram do desejo sexual entre um homem e uma mulher, mas apenas da vontade soberana e graciosa do nosso Deus. Na teologia joanina, nós vamos entender mais adiante que tal realidade presente é também um processo gradual. A manifestação de Deus na nossa vida nos faz filhos e nos torna filhos por toda a nossa vida em nosso processo de santificação. Escreve João na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 2 e verso 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Concluindo a mensagem do Senhor nessa noite, nós iniciamos dizendo que a verdadeira luz, onde depositamos a nossa fé, é muito mais gloriosa do que qualquer homem que já pisou sobre a face da terra. Não obstante, assim como João Batista, fomos chamados para testemunhar de forma competente a respeito da luz de Cristo. A salvação, mediante a fé na luz verdadeira, se aplica a todos os seres humanos,
sem discriminação de raça, nacionalidade e época. Basta que venham a receber Jesus e a crer em Jesus como Filho de Deus. O mundo se encontra em estado de trevas, sofrimentos, epidemias, pandemias, crises, guerras, fomes, ideologias e idolatrias na religião e na política. E por que ele se encontra assim? Porque amou mais o estado caído do que a sua salvação anunciada em Cristo. Já pregava os discípulos após o evento de Pentecostes sobre Cristo e o Evangelho da Graça. Atos capítulo 3, do verso 17 ao verso 21 nos diz: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Deus abençoe a sua vida. Esperamos que você, de fato, reconheça Jesus como a luz da sua existência e que Ele ilumine o seu coração e transforme a sua realidade para o louvor da glória de Deus. Oremos nesse instante mais uma vez. Nós queremos agradecer, Pai, por esse período que aqui estivemos, sabendo que é o Senhor mesmo que nos dá a oportunidade de abrir, ler, expor e entender a mensagem do Evangelho. Sabemos que não existe outra fonte de luz, senão o Senhor, que traz entendimento sobre a nossa realidade, que demonstra as nossas obras más, que nos conduz à fé e ao arrependimento. Somente através da Tua luz, Senhor, conseguiremos atinar, enxergar, perceber o caminho de vida e salvação. Que o Senhor haja de uma maneira eficaz na nossa existência. Nós suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração.
Olá, meus irmãos, nós estamos aqui finalizando as nossas transmissões e nós gostaríamos de deixar algumas instruções de como nós devemos e podemos utilizar essa ferramenta das mídias sociais. Nós não estamos tendo condições ainda de nos reunir presencialmente para convidar as pessoas, falar do amor de Cristo e convidar essas pessoas para comparecerem aos templos religiosos. Nós entendemos então que a ferramenta que nós temos deve e pode ser usada de uma maneira eficaz. Mas de que maneira? Primeiro, você precisa assistir essas mídias. Você precisa incorporar essas mídias na sua atividade litúrgica familiar. Segundo, que você, ao assistir, curta e compartilhe essas mídias com as pessoas que fazem parte das suas redes sociais. Embora nós estejamos impedidos de poder estar presente na vida dessas pessoas, nós podemos fazer com que a mensagem chegue através das mídias. Portanto, irmãos, adequemos a nossa realidade ao novo contexto. Não deixe de assistir, não deixe de curtir e não deixe de compartilhar as informações que a nossa igreja tem produzido para sua edificação e para que o Evangelho seja conhecido por outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana debaixo da ação e da providência do Senhor. Continue orando, continue buscando ao Senhor, continue se consagrando e, acima de tudo, não deixe de se compadecer com aqueles que sofrem e carecem de uma mensagem de vida e salvação. Deus abençoe a sua vida e a sua família.